cafés, a Três Corações traz para você, sua família e amigos o melhor do cappuccino, do café solúvel, dos cafés especiais e um delicioso café com leite. Toda essa linha completa com a mais alta qualidade para você se apaixonar. Afinal, tudo que você precisa é amor. Café Três Corações. Abra seu coração. Saldão de Inverno Lojas Colombo. Preços incríveis e ofertas em até 20 vezes com a melhor parcela. Fogão a lenha Petricoski por 899 à vista ou 75 mensais. E cafeteira inox Britânia por 149,90 à vista. Compre com toda a segurança na loja, no colombo.com.br ou pelo WhatsApp dos nossos vendedores. Basta acessar o site, clicar no link Nossas Lojas e buscar o número do seu vendedor favorito. Lojas Colombo. A Panvel preparou uma semana com descontos de até 80% em medicamentos para você cuidar da sua saúde e do seu bolso também. Benegripe Multidia 20 comprimidos por apenas R$ 27,90. Xarope Spec 120 ml com 60% de desconto, saindo por apenas R$ 13,90. E comprando 2 unidades de Strepsils com 8 pastilhas, pague apenas R$ 4,90 cada uma. Panvel, bem você. Agora 6h47. A temperatura. Com a sua rádio 97,5. Vem aí, Rota 97, primeira edição. O caminho que leva a informação da cidade, que é notícia. Oferecimento, Farmácias Manipulato, Rede Conesul Telecom, Esco GD, Tecnologia em Energia, Ótica Nova Visão, Sindicato Rural de Alegrete. 6h47, 6h47, estamos iniciando Rota na sua primeira edição desta quinta-feira, 20 de agosto de 2020. O tempo é bom em Alegrete, a temperatura na marca de 4 graus. Daqui um pouquinho mais detalhes sobre homicídio na madrugada de hoje em Alegrete. Nosso telefone à disposição 991-53-0303 é o nosso WhatsApp, nosso telefone fixo para você interagir conosco, participar da programação 3422-2930. Nós vamos até às 8 horas com muita informação local aqui no canal 975 Minuano FM. Que o nosso dia seja abençoado, alegre, produtivo e cheio de vitórias. Que nesta manhã você sinta em seu coração a certeza de que a vida lhe espera de braços abertos para receber suas expectativas e realizá-las uma a uma. Todos os dias podem ser especiais quando temos a dose certa de esperança no coração, pois não será o sol que tornará esse dia perfeito, mas sim a sua disposição e vontade de ser feliz. Foque nisso e tenha um bom dia. Bom dia! Bom dia! 6h49, 6h49. Também daqui a pouco aqui no Rota Primeira Edição, nosso balanço da Covid-19, com todos os dados, os números dos casos no Brasil, no Rio Grande do Sul e aqui em Alegrete. Daqui um pouquinho aqui no Rota Primeira Edição. Hoje temos a participação aqui na nossa bancada do nosso colega Pablo Marzullo, que vai dar o seu bom dia, trazer as primeiras informações aqui no Rota Primeira Edição desta quinta-feira, 20 de agosto. Tempo bom em Alegrete, temperatura 4 graus. Como é que estava a temperatura ali na Zona Leste, nas proximidades da Ponte Borges de Medeiros? Pablo Marzullo, bom dia. Bom dia, Luiz Mário, bom dia Luiz Mário, bom dia ouvintes do Rota 97. Testando o microfone, tá ok? Isso, tá ok. Tá ok, eu tô sem retorno. Um pouquinho baixo, Paulo. É um pouquinho baixo. Um bom dia a você, um bom dia aos nossos ouvintes desta, hoje quinta-feira, 20 de agosto do ano 2020. Temperatura, você me perguntava, na Zona Leste, 5 graus na rótula da Unipampa e 4 graus na Ponte Borges de Medeiros por volta das 6 horas, agora há pouco, portanto 50 minutos atrás. Aqui no centro, 3 graus, a temperatura estava
na Rua dos Andradas, 4 graus no calçadão. Já se passaram até aqui 232 dias do ano e faltam 134 dias para a chegada de 2021. A fase da Lua é nova. Vamos juntos até às 8 horas, trazendo para você muitas informações aqui no Rota 97, trazer alguns destaques do site da Minuano FM, que você pode acompanhar lá em minuanofm.com.br. Liberadas provas campeiras para cidades com bandeira laranja e amarela. Ainda você confere 9 casos de coronavírus em Alegrete nesta quarta-feira, portanto ontem. Produtor rural precisa se adaptar a um novo ambiente pós-pandemia. E você confere também: arroz registra recorde histórico, 7,8 milhões de toneladas. Nós vamos trazer esta matéria hoje, aqui no Rota 97, em relação à safra 2019-2020. É isso, Luiz Mário. Vamos juntos até às 8, aqui no Rota 97, primeira edição. 6 horas 51 minutos e meia, a temperatura na marca de 4 graus em nossos estúdios, aqui no centro da cidade, a temperatura registrando 4 graus neste momento. Ronda policial aqui no Rota, primeira edição, desta quinta-feira, 20 de agosto. Na madrugada desta quinta-feira, por volta das 2 horas de hoje, um homem foi morto a tiros no bairro Promorar. O crime ocorreu na Rua Santana e ainda não há identificação da vítima. Esse foi o 7º homicídio em Alegrete neste ano. 2 acidentes envolvendo carro e moto no dia de ontem deixou 3 pessoas feridas no dia de ontem. Um dos acidentes ocorreu na Rua Brigadeiro Olivério com a Assis Brasil, entre um veículo Gol e uma moto Honda Bis. Na Zona Leste, um veículo Gol e uma moto se envolveram em acidente na rótula do Capão do Angico, na Zona Leste. O casal da moto sofreu ferimentos e os 2 foram encaminhados à UPA. Agora são 6 horas 52 minutos e meio, Rota 97, primeira edição, aqui pela Minuano FM. Nós vamos até às 8 horas com muita informação local aqui no canal 975. Em uma pesquisa realizada pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, com prefeitos gaúchos, 94% deles manifestaram ser contra a retomada do ensino presencial no dia 31 de agosto, como sugeriu o governo do estado. Para eles, o maior problema é que o retorno colocaria alunos e professores em risco. E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, no dia de ontem, por 6 votos a 1, rejeitar a proposta de punição pelo chamado abuso de poder religioso, ou seja, responsabilização de candidatos pelo uso irregular da religião para obter votos. Agora são 6h53. O Congresso derrubou nesta quarta-feira o veto do presidente Jair Bolsonaro à lei sobre o uso de máscaras de proteção durante a pandemia de Covid-19. Bolsonaro tinha vetado a obrigatoriedade do uso de máscaras em igrejas, comércios e escolas. Com a decisão, os congressistas retomaram a determinação para o uso do equipamento em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e outros locais fechados em que haja reunião de pessoas. 6 horas 53 minutos e meio, a temperatura na marca de 4 graus. O tempo é bom em Alegrete nesta quinta-feira, 20 de agosto. Lembrando que você tem muitas informações no site da Minuano, www.minuanofm.com.br. Nossa homenagem hoje a todos os maçons. Hoje é o dia do maçom, portanto, vai a nossa homenagem a todos os maçons aqui de Alegrete. Hoje é dia dos maçons, 20 de agosto de 2020. Nosso telefone à disposição, 3422-2930, também o nosso WhatsApp, 991-53-0303. 654. Pablo, vamos agora com o Minuto Esporte aqui no Rota, em sua primeira edição desta quinta-feira. Vamos trazer no Rota 97 as informações esportivas. Minuto do Esporte no oferecimento de Caos Centro Comercial. Tudo o que você precisa num único lugar. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caos Centro Comercial, na Rua Davi de Canabarro, número 90. Começamos falando sobre o Internacional, Campeonato Brasileiro. Inter vence Atlético Goianiense por 3-0 e lidera o Brasileirão. Colorado superou a expulsão de William Potker para garantir o resultado positivo no Beira-Rio. O torcedor colorado viveu sentimentos diferentes nos 2 tempos de jogo desta quarta-feira. Nos primeiros 45 minutos, sofreu com uma atuação ruim da equipe, com o adversário criando boas chances. No entanto, viu o time melhorar na etapa final, com
construir os 3-0 diante de um organizado Atlético Goianiense na noite desta quarta-feira no Beira-Rio, mesmo com a expulsão de William Potker, deixando a equipe com um jogador a menos. Os gols do Internacional foram marcados no segundo tempo. Primeiro, Musto marcou de cabeça. Depois, Thiago Galhardo, que começou no banco de reservas, anotou o segundo após boa jogada de Patrick. De pênalti, nos minutos finais, ele anotou também o terceiro e deu os números finais ao confronto. Com o resultado, o Internacional se garantiu entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Chegou a 9 pontos, dividindo a liderança da competição com o Atlético Mineiro. Na próxima rodada, o Colorado tem confronto direto, justamente contra o Galo, no sábado, às 19 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Grêmio, vamos falar um pouquinho sobre o Grêmio. O Grêmio sofre gol no fim e empata em 1-1 com o Flamengo. Mesmo tendo criado as melhores chances do jogo, o tricolor cedeu o empate aos 43 minutos do segundo tempo. Em uma partida equilibrada, Grêmio e Flamengo empataram por 1-1 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Mesmo tendo criado as melhores chances ao longo de toda a partida, o tricolor recuou demais no segundo tempo e cedeu o empate no final em pênalti marcado com o auxílio do VAR. Com as duas propostas distintas de cada etapa, o Grêmio surpreendeu o Flamengo no primeiro tempo, marcando em cima e não dando espaços para a equipe carioca criar chances de ataque. Aos 44 minutos, PP abriu o placar para o tricolor em linda tabela com Alisson num chute forte. Satisfeito com o resultado, a equipe de Renato Portaluppi recuou após o intervalo, passou a esperar o time do Flamengo e tentar explorar contra-ataques, mas acabou sendo punida. Aos 43 minutos, a bola tocou na mão de Kahneman, após chute de Vitinho, e o árbitro, com a ajuda do VAR, marcou pênalti. Gabigol cobrou e empatou o jogo. Domingo, o Grêmio encara o Vasco, no Rio de Janeiro, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio ocupa a 6ª colocação no Brasileirão. O Minuto do Esporte aqui no Rota 97, desta quinta-feira, no oferecimento de Caal Centro Comercial. Tudo que você precisa num único lugar. Caal Centro Comercial, na Rua Davi Canabarro, número 90. Ainda sobre o Brasileirão, jogos de ontem, o Atlético Goianiense, que não é bobo, né? Um time bem enjoado, vinha numa boa campanha até aqui, né? E ontem o Internacional, no primeiro tempo, não foi muito produtivo, né? E empatou o primeiro tempo, e aí no segundo tempo sim deslanchou, né? Mesmo com a expulsão do Potker, que não é a primeira, hein? Potker vem fazendo isso, tendo expulsões bobas, né? Muito irregular, em todo sentido. E agora o Internacional conseguiu a liderança. Se o Internacional não tivesse deixado o Fluminense virar lá, estaria líder absoluto do campeonato. Sim, 12 pontos. Praticamente, com 100% de aproveitamento. Mesmo assim está liderando ali em primeiro lugar na questão do saldo de gols. O Atlético Mineiro perdeu ontem, né? E perdeu a chance também de ser líder absoluto, a equipe mineira, o Galo. E o Grêmio ontem, acho que o pênalti foi uma questão de interpretação, né? Acho que a bola primeiro bateu na cabeça do Kahneman para depois resvalar ali e tocar no braço do zagueiro do Grêmio. Mas mesmo assim não justifica, porque o Grêmio perdeu de matar o jogo. Podia ter sido 3-1. Nos contra-ataques ali o Isaac perdeu o gol, o Diego Souza perdeu o gol, o Alisson perdeu o gol. No primeiro tempo, também. O Souza ajeitou de cabeça, então poderia o Grêmio ter saído ontem com a vitória, Pablo. Poderia ser 3-1 no mínimo ontem. Poderia ter ganho bem do Flamengo. Mas houve incompetência no seu ataque, aí penou e acabou perdendo mais 2 pontos hoje. O Grêmio são 3 empates nesse campeonato. Apenas uma vitória na estreia contra o Fluminense, depois empatou com o Ceará, empatou contra o Corinthians, poderia ter ganhado em casa, perdeu um pênalti. Ontem também estava ganhando até os 43 minutos, poderia ter ampliado, né? Aí o gol do Flamengo não teria um resultado assim tão negativo para o Grêmio, né? Mas o Grêmio faltou competência. E agora o Diego Souza, onde se lesionou, a lesão muscular, preocupa. Já fica fora um bom tempo. Preocupa, o Grêmio não tem centroavante. Não tem centroavante. Está apostando no Isaac, que ainda é um jogador que precisa ser lapidado.
É um jogador jovem, é muita responsabilidade, né? E o PP ontem jogou bem, né? Jogou bem o PP. O gol que ele fez era o que realmente tinha que fazer, né? Entrou na cara do goleiro. Ontem o PP não fez o torcedor do Grêmio ter saudade do Cebolinha, né? Pablo, vem aí o Notícia da Hora direto ao ponto. A gente volta logo em seguida. Não sai daí, fica aqui, fica minuano. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano da Unimed. A equipe Gaúcha ZH mobilizada para ligar você com o novo dia. Novo decreto da Prefeitura de Porto Alegre libera comércio de segunda a sexta-feira na capital. Josimar Farina. A Prefeitura de Porto Alegre alterou o decreto que permite que o comércio funcione de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. Pelas regras do município, os shoppings poderão abrir nos mesmos dias, mas com horário diferente, do meio-dia até às 7 horas da noite. Mudanças no horário do comércio que foram solicitadas pelas entidades empresariais em reunião na terça-feira. Para realizar as alterações, a Prefeitura diz ter apresentado ao governo do estado protocolos específicos para manter as competências do município. E a região metropolitana aguarda para o final da manhã a resposta do governo sobre regras próprias do distanciamento nesses municípios. Giane Guerra. Esse prazo foi sinalizado aos prefeitos que entregaram, pouco depois das 7 horas da noite passada, o plano com os ajustes para flexibilizar as regras das atividades econômicas e dar mais autonomia para Gravataí, Porto Alegre, Cachoeirinha e Glorinha. A proposta inicial foi protocolada na segunda noite. Na terça foram solicitadas algumas alterações que foram discutidas ao longo dessa quarta-feira e então se chegou a essa proposta que foi encaminhada ao governo do estado. Segundo o prefeito de Gravataí, Marco Alba, que também conduziu a construção da proposta, foi solicitado que as prefeituras limitassem o horário de funcionamento à noite e também ajustes de limitação de dias de abertura do comércio não essencial durante a semana. Mas cada município tem o seu decreto específico. Inclusive, é preciso a autorização do governo do estado para que o decreto da Prefeitura de Porto Alegre, publicado a noite passada, siga valendo e o comércio não essencial possa abrir já nesta sexta-feira. Rio Grande do Sul registra mais 59 mortes por Covid-19 entre quarta e quinta-feira. Com isso, total de óbitos subiu para 2.881. Estado tem 103.891 casos de contaminação, com percentual de recuperação de 90%. No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou mais 1.212 óbitos, o que eleva o total para 111.110. País registra 3.456.652 pessoas contaminadas desde o começo da pandemia, em março. Câmara dos Deputados analisa hoje à tarde veto do presidente Bolsonaro, que suspende reajuste a servidores públicos. Silvana Pires. A sessão da Câmara está prevista para as 3 da tarde e o governo agora trabalha para tentar reverter a derrota sofrida ontem no Senado, que rejeitou o veto por 42 votos a 30. Dos senadores gaúchos, Lazier Martins e Paulo Paim votaram por derrubar o veto. Já Luiz Carlos Reins votou por manter o veto do presidente Bolsonaro pela suspensão do reajuste a servidores públicos até 2021. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a votação do Senado é um péssimo sinal e o ministério estima que, se a derrubada for mantida, irá comprometer uma economia entre 121 bilhões e 132 bilhões de reais. Deste total, 31 bilhões seriam só da União. Presidente da CE Distribuidora admite que a empresa está quebrada. Conforme Marcos Soligo, distribuidora só sobrevive graças ao não pagamento de ICMS. Prejuízo no primeiro semestre foi superior a R$1 bilhão. Com o resultado, CE Distribuidora acumula patrimônio líquido negativo de R$4.880 bilhões. Bolsonaro quer adotar meio termo para conseguir prorrogar o auxílio emergencial. Kathleen Moreira. Para o presidente, o futuro do auxílio deverá ser um meio termo entre os atuais R$600 e os 200 que são desejados pela equipe econômica. Bolsonaro disse durante uma cerimônia no Palácio do Planalto que quer manter o benefício, mas que R$600 pesam muito para a União. Com esse meio termo, o presidente fala em prorrogar o pagamento por mais alguns meses, podendo se estender até o final
final do ano. Segundo o jornal Estado de São Paulo, uma outra opção estaria sobre a mesa, que é reduzir o número de beneficiários do auxílio. O ministro Paulo Guedes deve apresentar os cálculos até a próxima segunda-feira, já que Bolsonaro quer bater o martelo sobre isso até terça. A perspectiva inicial é de que, do jeito que está, uma prorrogação do auxílio emergencial custaria até 100 bilhões de reais aos cofres públicos. Direto ao ponto, Daniel Escola. Macedo, o auxílio emergencial, num primeiro momento, foi muito importante para dar algo para aquelas pessoas, para aquela parte da população mais vulnerável, para que ela pudesse sobreviver na crise, no pior da crise. O auxílio custou até agora 254 bilhões de reais. Ir muito além disso é arriscado e revela o ímpeto de gasto incompatível com a realidade das finanças brasileiras. 9 graus a temperatura em Porto Alegre. O frio é potencializado pelo vento. Com isso, a sensação térmica na rua é de 6 graus. Cleocum, vai ser um dia frio por inteiro? Vai ser um dia frio por inteiro, porque à tarde as temperaturas não sobem. A gente tem temperaturas máximas, assim, em média, na casa dos 12 graus. Em alguns pontos 13, talvez Porto Alegre, alguns outros poucos, talvez 14, ou seja, continua sendo frio, porque tanto faz a gente ter 12, 13, 14 graus, isso não é calor em lugar nenhum, muito menos entre as 14 e as 15 horas. A tendência é que mais para a noite as temperaturas voltem a diminuir. Hoje é daqueles dias, mais uma vez, em que a temperatura mínima não ocorre de manhã, a temperatura mínima ocorre à noite. Amanhã, temperaturas negativas em várias partes do estado do Rio Grande do Sul. E vamos ter depois, no sábado, algumas áreas com temperaturas negativas, mas não vão ser muitas não. Então o frio continua no estado, as temperaturas máximas, tanto hoje quanto amanhã, continuam muito reduzidas e a expectativa da gente ter um alívio nas temperaturas no período da tarde de sábado, mas principalmente domingo de tarde. Nesses dias, mesmo as temperaturas subindo à tarde, de manhã segue fazendo um pouco de frio. A gente não tem mais frio agora pela manhã, porque ainda tem muitas nuvens aqui no Rio Grande do Sul e essas nuvens acabam fazendo efeito estufa. Amanhã o frio aumenta porque o céu fica mais limpo e há uma perda de calor muito grande. Então fiquem atentos porque o frio tende a aumentar aqui no estado do Rio Grande do Sul ao longo do dia de hoje e principalmente nos próximos 3 a 4 dias aqui no estado do Rio Grande do Sul. Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Agora o trânsito. Tiago Bittencourt. Foi liberado o trânsito na BR-116 sobre o viaduto da João Correia, onde houve acidente envolvendo pelo menos 2 veículos. Não houve feridos. Chegou a gerar um congestionamento no sentido interior capital, mas agora trânsito liberado, apenas um pouco de lentidão para quem passa ali no trecho de São Leopoldo. Também está sendo removido o caminhão que tombou na Freeway em Santo Antônio da Patrulha. Tem um pouco de lentidão no sentido litoral Porto Alegre. Aqui na capital não há acidentes conforme a EPTC. Há relatos de uma colisão entre 2 carros na rodovia do Parque, na altura do quilômetro 12, no sentido interior Porto Alegre. A gente está verificando essa situação junto à Polícia Rodoviária Federal. Líder da oposição na Rússia, Alexei Navalny, é internado em estado grave em uma unidade de terapia intensiva de um hospital da Sibéria depois de passar mal em um avião. O porta-voz dele diz que Alexei foi envenenado com alguma substância misturada ao chá e seus advogados pediram uma investigação por tentativa de assassinato de pessoa pública. Estudo de Harvard sobre coronavírus aponta que crianças têm alta carga viral e podem ser mais contagiosas do que adultos. Mariana Secom. E ao contrário do que diferentes estudos concluíram até agora, uma pesquisa conduzida pela Escola Médica da Universidade de Harvard concluiu que as crianças podem ser muito mais contagiosas do que os adultos. Esse trabalho avaliou 192 pessoas de 0 a 22 anos, dos quais 49 testaram positivo para a Covid-19. Metade delas apresentou febre, sintomas que podem ser confundidos com alergias e gripes como a do vírus influenza. Os cientistas encontraram níveis de carga viral do SARS-CoV-2
consideravelmente mais altos nas vias respiratórias de crianças nas fases iniciais da doença do que nas de adultos internados em unidades de terapia intensiva. Ao todo, 53% das pessoas que participaram da pesquisa estavam frequentando a escola. Mega Sena acumula de novo e prêmio deve chegar a 40 milhões de reais no sábado. 37 apostas acertaram 5 números com prêmio de 79 mil reais. Dezenas sorteadas 12, 26, 31, 36, 37 e 49. Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Grêmio fica no empate com o Flamengo. Inter derrota o Atlético Goianiense no Beira-Rio, Marcos Bertoncello. E a tendência, Macedo, é que o Inter acabe esta quarta rodada como líder do Brasileirão. Espera apenas os jogos do Bahia e do Vasco da Gama, que tem que vencer as suas partidas e ainda tirar um saldo muito grande de gols. O Bahia pega o São Paulo no Morumbi, às 8 horas, e o Vasco enfrenta o Ceará no Castelão no mesmo horário nesta quinta-feira. Também tem outro jogo nesta noite, às 7h15, o Sport Recife enfrenta o Santos. Ontem, o Inter goleou o Atlético Goianiense no Beira-Rio por 3-0 com gols de Musto e Thiago Galhardo 2 vezes. William Potker foi expulso. O Colorado tem 9 pontos e pelos critérios de desempate leva vantagem em relação ao Atlético Mineiro, que perdeu para o Botafogo no Rio por 2-1. O Grêmio jogou e empatou com o Flamengo em 1-1 no Maracanã. PP fez o gol do Grêmio, Gabigol empatou para os cariocas. O tricolor é sexto colocado com 6 pontos. Gaúcha Hoje, direto ao ponto. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. Realizar é construir. Imagine você acordando de manhã, indo até a janela do seu apartamento, podendo ver o sol do amanhecer e ouvir o canto dos pássaros. Imaginou o Recanto Barão, que fica localizado na rua Barão do Cerro Largo, no coração do Alegrete, fica a 2 quadras da Praça Getúlio Vargas. Este belíssimo empreendimento é todo arborizado e o sonho a ser conquistado. E pode ser teu agora. Em 2020, a Construtora Sotrim vai te surpreender. Fica aqui, fica Minuano. 7h12 estamos de volta com Rota na sua primeira edição desta quinta-feira, 20 de agosto de 2020. O tempo é bom e Alegrete, temperatura 4 graus em nossos estúdios. Hoje é dia dos maçons. O nosso telefone à disposição 34222930, também o nosso WhatsApp 991530303. Pablo, vamos agora com nosso balanço da Covid-19 aqui no Rota em sua primeira edição. No Brasil, até o momento, são 3.460.413 casos confirmados da Covid-19 no país, com 111.189 mortes até o momento. No Rio Grande do Sul, nós temos 103.891 casos aqui no estado, 2.881 óbitos, 93.185 pessoas recuperadas, 90% dos pacientes, e a taxa de letalidade no Rio Grande do Sul é de 2,8%. Em Alegrete, no dia de ontem foram 9 casos positivos, 6 mulheres e 3 homens, entre 16 e 67 anos. São 426 casos, com 286 recuperados e 128 ativos no momento. Desses, 8 pessoas estão hospitalizadas e 119 em isolamento domiciliar. São 316 pessoas em observação inicial, 4.319 pessoas testadas, com 3.883 testes negativos em Alegrete, 10 aguardando o resultado de exame e 12 óbitos aqui no município. No dia de ontem, uma mulher de 67 anos que estava internado com sintomas da Covid veio a óbito e a secretaria aguarda o resultado. 7h14 é o Rota 97 na sua primeira edição. Só para testar o microfone, Luiz, mas mudamos aqui o microfone. Você pode seguir a Minuano. Não tá legal? Não tá legal esse agora microfone? Sim. Deu? Ok. Você pode seguir a Minuano nas redes sociais, o nosso Instagram, @MinuanoFM, o nosso Facebook, facebook.com/MinuanoFM. Agora são 7h14 nós vamos até às 8 horas com muita informação local aqui no canal 975 Minuano FM, o Flash News aqui no Rota, primeira edição.
O governo federal quer propor um novo adiamento do censo demográfico feito pelo IBGE de 2021 para 2022. A pesquisa prevista para este ano já foi adiada em razão da pandemia do novo coronavírus. A proposta se dá na discussão sobre a elaboração do orçamento da União de 2021. Os recursos previstos para o censo de 2021 seriam direcionados para o Ministério da Defesa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na terça-feira a lei que estabelece um repasse de até 16 bilhões de reais a estados e municípios, como compensação pelas perdas de arrecadação decorrentes da pandemia do novo coronavírus. As regras entram em vigor em abril, quando o governo editou a medida provisória 938. O texto original previa os mesmos 16 bilhões previstos para custear prejuízos de março a junho. A ideia era que os valores fossem repassados em 4 meses, sendo no máximo 4 bilhões ao mês. O governo do Rio Grande do Sul alterou as regras para treinos e competições esportivas nas cidades classificadas com bandeira amarela ou laranja no mapa do distanciamento controlado, em novo decreto divulgado na terça-feira. A presença de público segue proibida. As atividades devem observar medidas de prevenção. Nas competições esportivas, é permitida a presença de 50% de funcionários e é preciso obter autorização do município, tanto em bandeira laranja quanto em amarela. 13 idosos receberam alta na terça-feira após se curarem da Covid-19. Eles são residentes do lar Major Alencastro da Fontoura de Dom Pedrito, na região da Campanha. O local registrou o surto da doença com 6 idosos e 4 profissionais positivos para o coronavírus. Os funcionários que também testaram positivo para a doença fizeram isolamento domiciliar. A Câmara dos Deputados derrubou por 454 votos a 14, na quarta-feira, os vetos presidenciais ao uso obrigatório de máscaras em razão da pandemia do novo coronavírus e as medidas de proteção social e combate à Covid-19 nos territórios indígenas e quilombolas. O presidente havia vetado a obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reuniões de pessoas, o que os deputados derrubaram, mantendo a obrigatoriedade. A assessoria de imprensa da deputada federal Carla Zambelli, do PSL, informou ontem que a parlamentar foi diagnosticada na noite de terça com a Covid-19. A parlamentar já está em isolamento social, não apresenta sintomas e iniciará o tratamento com meu Deus do céu. Hidroxicloroquina. É o remédio do presidente, né? Zambelli é mais uma parlamentar do PSL paulista afetado pela Covid-19. E mais um passageiro foi flagrado com drogas em um ônibus na linha intermunicipal na BR-290 em Rosário do Sul. Na noite desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal abordou um coletivo que fazia a viagem entre Porto Alegre e Uruguaiana. Na vistoria, o efetivo da PRF encontrou cerca de 1 quilo de cocaína para o oculto, né? Pura, né? Oculto, sob a roupa de um dos passageiros. Tratava-se de um jovem de 21 anos, nascido em Porto Alegre, que confessou ter buscado o entorpecente em Uruguaiana para tentar vender em Rosário do Sul. Fica aqui, fica minuano. Agora são 7h18, 7h18, Rota 97 em sua primeira edição desta quinta-feira, 20 de agosto. O tempo é bom em Alegrete, temperatura na marca de 4 graus aqui em nossos estúdios. Nós vamos agora com a previsão do tempo. Kátia Valente da Somar Meteorologia, com o apoio de CRVA. Previsão do tempo. Apoio posto avançado do Detran, na Rua Castro Alves 164, perto da rodoviária. Agora é correspondente bancário, onde você pode pagar os débitos referentes ao seu veículo. Posto avançado do Detran. Agilidade e facilidade para seus usuários. Olá, ouvintes da Rádio Minuano aqui de Alegrete. Quinta-feira gelada devido à presença de uma forte massa de ar polar que veio derrubando as temperaturas. Ao longo do dia de hoje tem a presença do sol, mas o frio predomina. As máximas oscilam entre 10 e 11 graus aqui na região. Temperaturas bastante baixas mesmo com a presença do sol. E ainda com os ventos soprando do quadrante sul, a sensação de frio é ainda maior.
Por enquanto, a expectativa é de que esta massa de ar polar seja a mais forte deste ano. Na sexta-feira e final de semana, continua o tempo bastante frio predominando por aqui. Na sexta-feira, temperaturas que podem ficar negativas em vários pontos da nossa região e também com geadas generalizadas. Na tarde da sexta-feira, a máxima não passa dos 12 graus. No sábado, mais um dia com geadas generalizadas pela manhã. Temperaturas que oscilam entre 0 e 2 graus e alguns pontos ainda negativas. Depois, durante a tarde de sábado, grande amplitude térmica com máxima chegando a 17 graus. No domingo, a tendência é de que a temperatura já consiga ficar um pouquinho mais elevada, tanto pela manhã quanto pela tarde, ou seja, o frio finalmente diminui. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. O posto avançado do Detran em Alegrete, localizado na rua Castro Alves 164, perto da rodoviária, a partir de agora é correspondente bancário e está apto a disponibilizar mecanismo para pagamento de qualquer taxa, multa, seguro, licenciamento, IPVA e demais débitos que digam respeito a seu veículo. Você pode pagar com os cartões de débito ou crédito de todas as bandeiras. Posto avançado do Detran de Alegrete, buscando agilidades para seus usuários. Fica aqui, fica minuano. Agricultor, nós do Sicredi apoiamos você com o Plano Safra. Conte com a nossa parceria no custeio, investimento, comercialização e industrialização do seu agronegócio. Os recursos já estão disponíveis e nós estamos ao seu lado para buscar as melhores soluções, oferecendo atendimento próximo e especializado. Tudo para você fazer mais nesse Plano Safra. Sicredi, gente que coopera, cresce. Ótica Nova Visão, um novo conceito em ótica em Alegrete. Comemora nesse mês de agosto 4 anos de sucesso com muitas novidades e promoções. E quem ganha os presentes são os clientes. Nas compras realizadas durante o mês, você concorre a 2 par de óculos, 2 relógios e uma TV LED 32 polegadas. O sorteio acontece no dia 31 de agosto. Ótica Nova Visão, há 4 anos com você, na Sampaio 1082, fone 34229481. O Sindicato Rural de Alegrete é uma das entidades mais antigas do estado, com mais de 100 anos de história a serviço dos interesses dos produtores rurais. O Sindicato Rural de Alegrete trabalha para expandir as fronteiras da produção e representar o protagonismo da classe produtora na agricultura e pecuária. Na produção agropecuária, geramos emprego, renda e arrecadação de impostos. Sindicato Rural de Alegrete, a serviço do produtor. Nas farmácias Manipulato de Alegrete e São Gabriel, você encontra o composto fortalecedor e rejuvenescedor indicado em caso de queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças. Este suplemento tem na sua composição nutrientes como biotina, silício e vitaminas do complexo B, que contém colágeno e gelatina, auxiliando na manutenção de uma pele ainda mais saudável. Farmácias Manipulato, vida com qualidade de vida. Em Alegrete, na Andradas 376, fone 3422-5815. 97,5. Sete horas 23 minutos e meio, é o Rota 97, na sua primeira edição desta quinta-feira, 20 de agosto, de tempo bom em Alegrete, temperatura na marca de 5 graus aqui em nossos estúdios. Nós estamos com apoio à força, com Rota na sua primeira edição, de Farmácias Manipulato, vida com qualidade de vida. Tem um composto fortalecedor e rejuvenescedor indicado na queda de cabelos, unhas fracas e quebradiças. Farmácias Manipulato em Alegrete e São Gabriel, Andradas 376, fone 3422-5815, Farmácias Manipulato. Rede Conesul Telecom está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Visite uma das lojas e confira, ou ligue para o telefone que também é o WhatsApp 3427-0700, Rede Conesul Telecom. Sindicato Rural de Alegrete é uma das entidades rurais mais antigas do estado do Rio Grande do Sul. São 100 anos de história a serviços produtores rurais na agricultura e na pecuária da região. Sindicato Rural de Alegrete. Também estamos para ESCO GD, Tecnologia e Energia e Ótica Nova Visão. Agora são 7 horas 25 minutos, 7h25. Comitiva do Rio Grande do Sul se reuniu nesta quarta-feira em Brasília com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para formalizar
oficialização do Rio Grande do Sul como zona livre de febre aftosa, sem a necessidade de vacinação. O governador Eduardo Leite e a ministra assinaram um termo de compromisso pela manutenção do estado nessa condição, oficializada pelo Ministério semana passada, mediante instrução de normativa. 7h25, com a bandeira vermelha, novamente o fórum interrompeu seus serviços em Alegrete. Até a próxima terça-feira, enquanto perdurar a bandeira vermelha, o fórum estará fechado. Os prazos dos processos físicos foram suspensos até o dia 24 de agosto. 7h25. Ouvintes que estão conosco, o pessoal está enviando mensagens, estão acompanhando o Rota 97, na audiência do Rota 97. Mudou minha voz porque eu coloquei a máscara. Dona Rosa Costa, nossa ouvinte, está sempre conosco. A Carmen, aqui na General Sampaio, sempre escutando o Rota 97. A Cristina, Kiki, bom dia, obrigado pela audiência. E também o meu irmão Paulo Marzulo está acompanhando o Rota 97. Um bom dia a todos que se ligam com a gente para ficar bem informado, né, Luiz Mário? Todos os dias pela manhã. Com certeza, aqui no Rota, primeira edição da Minuano, 34 anos. Nesta quinta-feira o tempo é bom em Alegrete, a nossa homenagem muito especial a todos os maçons pelo dia de hoje. Nosso telefone à disposição 3422-2930, também o nosso WhatsApp 991-53-0303. Nós vamos até às 8 horas com muita informação aqui no canal 975 Minuano FM. Falando em informação, no site da Minuano você tem muitas informações, é só acessar www.minuanofm.com.br. A geração de energia solar cresceu no Rio Grande do Sul em meio à pandemia do coronavírus. De março a agosto, a potência instalada em solo gaúcho cresceu 125 megawatts, passando de 299,6 megawatts para 424,9 megawatts, um aumento de 41,8%. A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania informa a realização da vistoria dos transportes por aplicativo. Na primeira etapa, os motoristas deverão entregar a documentação no protocolo geral da Prefeitura até o dia 24 de agosto. Agora são 7h27, 7h27, o tempo é bom em Alegrete. Vamos agora, Pablo, com as manchetes dos principais sites de notícias do país. Vamos lá então, Luiz Mário. Começamos com o G1, o portal de notícias da Globo. Vamos às seguintes manchetes. Menina de 10 anos tem alta de hospital após interromper gravidez. Absurdo no Recife. Trabalhador morre em mercado, corpo é coberto e local continua funcionando. Polícia faz operação para achar cemitério clandestino do tráfico em São Gonçalo, no Rio. Pará, Amazonas e Mato Grosso somam 60% das queimadas em agosto. Pantanal é o bioma mais afetado. E a última manchete do G1: governo prorroga por 3 meses programa de ajuda a micro e pequenas empresas. Manchetes do site Terra. Bolsonaro sanciona a lei que flexibiliza ano letivo em 2020. Rio de Janeiro, médico diz ter sido agredido por empresário ao tentar acabar com festa. Justiça mantém fechamento de casas noturnas na Itália. Não há exportação ilegal saindo da Amazônia, diz Mourão. Greve dos Correios teve 70% adesão, dizem federações. Manchetes do site Clique RBS. Porto Alegre, revitalização de trecho da obra da Orla do Guaíba não será concluída em 2020. Violência em Canoas. Apenado do regime semiaberto é morto a tiros após deixar Instituto Penal. Em Alegrete, bebê morto pelo pai chegou desnutrido ao hospital. Garibaldi. Homem e mulher são mortos a tiros em frente a condomínio. E a última manchete do Clique RBS, Serra Gaúcha. Mulher morre em acidente entre carro e caminhão na RS 122. Manchetes do site UOL. São Paulo confirma autorização para comércios, bares e academias abrirem por 8 horas. Pernambuco. Homem morre e tem corpo coberto por guarda-sóis em unidade do Carrefour. Criança de 9 anos morre após cair do 4º andar do prédio em Belo Horizonte. Governo prorroga por 3 meses linha de crédito a micro e pequenas empresas. Homem fere 6 ao causar acidentes na Alemanha e cita motivação islamita. Joalheria e Ótica Pampa. Informa a hora certa. 7h30.
O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? Fica aqui, fica Minuano. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. Leilão de imóveis do Bradesco, dia 28 de agosto às 10 horas. Fração de campo denominada 3 Árvores em Alegrete, com mais de 220 hectares. Pagamento à vista com 10% de desconto ou parcelado. Confira os detalhes dos bens em leilões.com.br. Cadastre-se e participe. Pestana Leilões. Bem pra você, bem pra todos. Ótica Nova Visão, um novo conceito em ótica em Alegrete. Comemora nesse mês de agosto 4 anos de sucesso com muitas novidades e promoções. E quem ganha os presentes são os clientes. Nas compras realizadas durante o mês, você concorre a 2 par de óculos, 2 relógios e uma TV LED 32 polegadas. O sorteio acontece no dia 31 de agosto. Ótica Nova Visão, há 4 anos com você, na Sampaio 1082, fone 34229481. Nas farmácias Manipulato de Alegrete e São Gabriel, você encontra o composto fortalecedor e rejuvenescedor indicado em caso de queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças. Este suplemento tem na sua composição nutrientes como biotina, silício e vitaminas do complexo B, que contém colágeno e gelatina, auxiliando na manutenção de uma pele ainda mais saudável. Farmácias Manipulato, vida com qualidade de vida. Em Alegrete, na Andradas 376, fone 3422-5815. 97,5. Estamos de volta com a informação aqui no canal 975 Minuano FM e o Rota na sua primeira edição. Nós vamos até às 8 horas para Farmácias Manipulato, vida com qualidade de vida, que tem um composto fortalecedor e rejuvenescedor indicado na queda de cabelos, unhas fracas e quebradiças. Farmácias Manipulato em Alegrete, São Gabriel, na Andradas 376, fone 3422-5815. Farmácias Manipulato. Rede Conesul Telecom está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Visite uma das lojas e confira, ou ligue para o telefone que também é WhatsApp 3427-0700. Rede Conesul Telecom. Ótica Nova Visão, novo conceito em ótica, comemorando em agosto 4 anos de sucesso junto à comunidade alegretense. Ótica Nova Visão na Sampaio 1082. Ótica Nova Visão. Esco GD, tecnologia e energia. A Esco GD está tomando as devidas precauções ao combate da Covid-19, podendo receber você no escritório da Esco GD, ou se você preferir, pode conciliar contatos e reuniões via plataforma digital. Contato @escogd.com.br. Os telefones 3427-0715 ou ainda 984-63-63-62. Esco GD, tecnologia e energia. Também estamos com o Sindicato Rural de Alegrete, 7h34. A Secretaria de Infraestrutura desenvolveu esta semana ações de recuperação em estradas do interior do município e melhorias nas vias do Balneário Caverá. Na localidade Corredor dos Coqueiros, uma equipe da infraestrutura procedeu ao patrulhamento, encascalhamento e colocação de bueiros, melhorando as condições de tráfego na região. No perímetro urbano, aqui na cidade, os trabalhos foram concentrados nas ruas do Balneário Caverá, onde o maquinário procedeu o patrulhamento, encascalhamento e a compactação
com rolo, deixando as vias em boas condições de trafegabilidade. Ainda esta semana, as equipes da infraestrutura estarão atuando em outras frentes na cidade e interior. Com a decisão do executivo de outra empresa assumir o serviço de transporte coletivo em Alegrete, no próximo mês de setembro, as empresas Voucher e Nogueira, que realizam o serviço, só garantem os vales transporte até o dia 31 de agosto. Em sua ampla maioria, os diretores dos clubes participantes do EFIPAM optaram, devido à situação da Covid-19, pela realização no final do mês de julho, assim como ocorreu na edição passada em pleno inverno gaúcho, o EFIPAM. E desde a última segunda-feira, o dia 10 de agosto, secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura, Saúde, Via Controle de Vetores e Agricultura e Pecuária estão realizando ação conjunta de limpeza em alguns locais onde há frequentemente o depósito irregular de resíduos. E agora são 7h35 o Rota 97 na sua primeira edição aqui pela Minuano FM, 34 anos. Conosco a Neide no bairro Vila Nova, interagindo conosco pelo WhatsApp do Minuano, 991-53-0303. Um bom dia, obrigado pela participação. Também do Álvaro, do bairro Segabinaz, Álvaro Fernandes, também na audiência da Minuano. Um bom dia e um bom trabalho aos amigos que estão aí na sintonia do Rota 97, primeira edição aqui pela Minuano. Nosso telefone à disposição 3422-2930, também o nosso WhatsApp à disposição 991-53-0303. Ouvinte ligando, interagindo conosco, perguntando sobre esse crime que ocorreu hoje aqui em Alegrete. Foi no bairro Promorar, por volta das 2 da manhã, um homem foi morto a tiros. Ele estava numa bicicleta, transitando pelo bairro Promorar, na Rua Santana, levou 5 tiros, acabou morrendo no local. Esse foi o 7º homicídio em Alegrete nesse ano de 2020. O Banco do Brasil confirmou nesta última sexta-feira, em fato relevante ao mercado financeiro, que André Guilherme Brandão, ex-presidente do HSBC, foi confirmado como novo presidente da instituição bancária. Impasses judiciais e falta de repasses impedem que mais de 200 leitos sejam disponibilizados para tratamento da Covid-19 em Porto Alegre. É o caso do Hospital Parque Belém, no bairro Azenha, que ofereceu à Prefeitura, sem qualquer custo, a estrutura física para auxiliar no combate ao novo coronavírus. No entanto, o presidente da Casa de Saúde diz que o ofício enviado ainda em abril foi ignorado pelo prefeito da capital gaúcha. 7h37, 7h37. Foi finalizada neste mês a reforma de uma sala do bloco cirúrgico do Hospital São Vicente de Paulo, de 3 de maio, no Noroeste Gaúcho. Foram investidos R$50 mil, recurso doado pelo supermercado Benedetti. A destinação ocorreu em função da pandemia para auxiliar a Casa de Saúde. Agora são 7h37, Rota 97 em sua primeira edição aqui pela Minuano, nesta quinta-feira, 20 de agosto de 2020. Tempo bom em Alegrete, temperatura 5 graus. Participação do ouvinte, Pablo? Ouvinte pedindo melhorias nas vias, principalmente ali no bairro Nilo Soares Gonçalves, devido aos buracos, né? O ouvinte teve problemas ontem com seu veículo e um grande prejuízo após passar numa das vias ali do bairro Nilo Soares Gonçalves. Fica o registro. 7h38, 7h38. Vamos agora com a região em 1 minuto com o Pablo Marzulo aqui no Rota em sua primeira edição. No Rota 97, a região em 1 minuto. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um traficante que transportava 1 quilo de cocaína em um ônibus na noite desta terça-feira na BR-290 em Rosário do Sul. Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um ônibus que transitava pela BR-290, fazendo a linha Porto Alegre-Uruguaiana. Ao vistoriarem os passageiros, os agentes encontraram 1 quilo de cocaína oculto sob a roupa de um deles. O homem de 21 anos, nascido em Porto Alegre, disse aos policiais que trouxe a droga de Uruguaiana para tentar vender em Rosário do Sul. No entanto, não conseguiu negociá-la e estava levando-a novamente para a Uruguaiana. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local. Diferentes regiões do Rio Grande do Sul registraram entre a tarde e a noite desta terça-feira temporais com queda de granizo. Em algumas cidades o fenômeno causou prejuízos. O granizo caiu em municípios como Arroio do Tigre, Rio Pardo e Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo. Capivari do Sul, no litoral norte, Formigueiro na região central, São Francisco de Assis na fronteira oeste, Dom Pedrito na Campanha e Tavares no sul do estado. Em Alegrete houve princípio do fenômeno, mas nada de danos. No Rota 97 desta quarta-feira, a região em 1 minuto, com o repórter Pablo Marzulo.
Agora são 7h40, 7h40. Obrigado pela audiência do Luiz Cláudio, interagindo conosco aqui pelo WhatsApp da Milano, 991530303. Também o nosso telefone à disposição dos ouvintes, o 3422-2930. Nós vamos até às 8 horas, nesta quinta-feira, 20 de agosto, de tempo bom, dia do maçom. 5 graus a temperatura em nossos estúdios. E uma correção, agora há pouco eu falei quarta-feira na matéria que ficou gravada, né, Lismar? Agora que você rodou, é quinta-feira. Hoje, quinta-feira, 20 de agosto, o agosto indo rápido, né? A gente o tempo é mesmo sempre, né, Lismar? Só que a sensação, né? A gente tem a sensação de que parece que um mês vai mais rápido. E o envolvimento, né, Paulo? Envolvimento com o trabalho, né? Com a família, enfim, e quando a gente se dá conta, já está no final do mês, né? E está chegando aí o setembro, embora toda essa celeuma, toda essa complicação aí com a pandemia, né? Mesmo assim, o tempo passa rápido. Mas temos coisas positivas também a registrar, né? Por exemplo, ontem saiu uma matéria da revista Veja, colocando em que houve uma redução, né, no número de coronavírus no Brasil inteiro, e a gente espera que isso chegue aqui, né? Que a gente possa se livrar desse vírus de uma vez. Complicando para todo mundo, né? Complicando para todo mundo. Sim, tem muitas situações, né, em que essa Covid-19 está prejudicando, né? O andamento de projetos, enfim. Uma jovem de 18 anos foi detida na tarde de domingo ao tentar entregar uma porção de drogas para o companheiro que está preso no presídio estadual de São Luís Gonzaga, na região noroeste do estado. 3 pedras de uma substância semelhante a crack estavam dentro de um pote com ensopado. Como tem Mas que coisa, criatividade, hein? Nesse pessoal, né? Ensopado de mandioca, será, Lismar? Olha, mas é um ensopado. E os agentes penitenciários estavam realizando revistas nas sacolas entregues por visitantes cadastrados quando encontraram as 18 gramas da droga dentro da comida. O pote seria entregue em um apenado na Galeria C da Casa Prisional de São Luís Gonzaga. O pessoal tem muita criatividade, né? Agora tu falasse aí em ensopado, cai bem, né? Esse frio. Ensopado. Caprichado, hein? É uma boa pedida aí. O pessoal que está hoje sem muita ideia, assim, de um cardápio, né? Um ensopado de mandioca é a pedida para hoje. 7h42 ainda mais for regado um vinho, né? Vinhozinho para acompanhar. Um vinho branco seco, cai bem. Um homem suspeito de abusar sexualmente de crianças que pediam dinheiro em semáforo foi preso preventivamente na manhã de quarta-feira em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, 7 meninos com idades entre 7 e 14 anos já foram identificados como vítimas dos abusos. O técnico em manutenção, Jones da Silva Farias, de 55 anos, foi encontrado em casa no bairro Estância Velha. Ele é investigado por estupro de vulnerável e exploração de prostituição infantil. E uma força-tarefa flagrou e encerrou uma aglomeração com mais de 200 pessoas em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, no último domingo. A ação conjunta da Guarda Civil, Brigada Militar, Polícia Civil e Fiscalização Municipal aconteceu na rua Irmã Helenita, no bairro São José, em São Leopoldo. Agora são 7h43. Liberadas provas campeiras para cidades com bandeira laranja e amarela. Liberadas provas campeiras para cidades com bandeira laranja e amarela. A Secretaria de Agricultura anuncia a liberação para essas cidades, né, em que estão com bandeira amarela e laranja. Após consulta ao Comitê de Análise de Dados da Covid-19, a Secretaria de Agricultura, através do Covat Filho, anunciou a liberação de atividades e provas campeiras em municípios com bandeira amarela ou laranja. O aval foi dado pela coordenadora do comitê e comemorado pelo movimento tradicionalista gaúcho, o MTG. As provas devem seguir restrições dos decretos estaduais, as normas da Secretaria de Saúde e especialmente a nota informativa número 18 da Secretaria de Saúde do Estado e do Centro Estadual de Vigilância em Saúde de 13 de agosto. Nota na lista 42 recomendações que devem ser seguidas.
Agora são 7h44 A médica Daniela Zandoná Bresolim, primeira dama de Paim Filho entre 2017 e 2020 no norte do estado, morreu no domingo em decorrência da Covid-19. De acordo com a prefeitura, ela estava internada desde o dia 7 de agosto no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Daniela tinha 42 anos e era casada com o prefeito Ediomar Bresolim, que também foi diagnosticado com coronavírus e está afastado temporariamente por motivos médicos. Agora são 7h45, 7h45. A prefeitura de Nova Petrópolis, na Serra do Rio Grande do Sul, informou o fechamento da Secretaria de Saúde e Assistência Social e a modificação de serviços na próxima semana. A decisão foi tomada após confirmação de 6 casos de coronavírus entre servidores no local. De acordo com a administração municipal, a sede da secretaria estará fechada nessa semana até quarta-feira, ou até ontem, né? E o prédio foi higienizado e haverá apenas expediente interno. Agora são 7h45, Rota 97 na sua primeira edição desta quinta-feira, 20 de agosto, dia dos maçons, e nós vamos agora ao intervalo e já voltamos com mais informações aqui no canal 975 Minuano FM. Não saia daí, fica aqui, fica Minuano. 97,5. O mundo trava uma guerra contra um inimigo invisível e implacável. A Prefeitura de Alegrete convoca todos os alegretenses a combater a Covid-19 no município. Para isso, use máscara e álcool gel. Mantenha o distanciamento social. Cumpra o protocolo médico quando solicitado. Saia de casa só quando for necessário. Assim evitaremos mais restrições e perdas humanas nesta guerra. Prezados clientes, a ESCO GD, devido à classificação da bandeira vermelha sobre o avanço do Covid-19, estará com atendimento fechado ao público externo, podendo conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br. Fones 55-3427-0715 e 5598463-6362. ESCO GD, tecnologia em energia. Garanta o melhor atendimento de saúde para você, sua família ou colaboradores. O cartão de descontos Cari Saúde é amplo e possui modalidades de acordo com a sua necessidade. Cari Saúde empresarial, rural, familiar e individual. Descontos em consultas médicas, exames, laboratórios, internações e procedimentos cirúrgicos. Quem pensa em saúde, prefere o cartão de descontos Cari Saúde, porque o sentido da vida é você. Contrate na Santa Casa de Alegrete ou ligue 3422-2888, que iremos até você. A Agenda renova o convite para o remate desta quinta. Transmissão pelo Lance Rural com início às 18 horas pontualmente. Em pista, 450 bovinos de poucas procedências e ótima qualidade. 100 vacas vazias, 60 vacas prenhas, 90 novilhas, 100 terneiras e 100 terneiros. Muito bom gado em todas as categorias. Informações pelos fones 3422-4664 ou 999-87-7095. Agenda Remates de Qualidade. Pra fazer um bom churrasco, com carne para o dia a dia, Casa de Carne Santo Antônio, é qualidade e economia. Ofertas Casa de Carne Santo Antônio válidas até sábado 22 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Costela minga com osso novilho jovem, 16,99 o quilo. Costela minga desossada novilho jovem, 25,99 o quilo. Almôndega bovina, 20,19 o quilo. Coxa e sobrecoxa temperada, 8,99 o quilo. Ossinho suíno congelado, 4,99 o quilo. Cerveja burguesa latão 473 ml, 2,89 a unidade. Casa de Carne Santo Antônio, Avenida Assis Brasil, 869. Fone 3421-4904. Filial Avenida Ibicuí, 186, próximo à Ponte Borges de Medeiros. Fone 3422-0005. Casa de Carne Santo Antônio, a melhor carne da cidade. Fica aqui, fica Minuano. Agora são 7h49, 7h49. O tempo é bom em Alegrete, temperatura 5 graus. Aviso de convocação para a seleção de cabo especialista temporário do 6º Regimento de Cavalaria Blindado 6º RCB, aqui de Alegrete. Estão abertas no período de 17 de agosto a 4 de setembro
as inscrições para a realização do processo seletivo visando a convocação de profissionais portadores de certificado de conclusão de ensino fundamental e curso profissionalizante, que habilite o portador a exercer atividade profissional no 6º RCB, o 6º Regimento de Cavalaria Blindado, a partir já do ano de 2021, nas seguintes áreas: ajudante de eletricista predial, bombeiro hidráulico, pedreiro, auxiliar de enfermagem, motorista habilitado nas categorias D ou E, com curso de transporte de emergência, auxiliar de mecânica diesel, auxiliar de mecânica elétrica. Para maiores informações e retirada de dúvidas sobre documentação necessária, os interessados podem consultar a página da 3ª Região Militar, que é o seguinte: www.3rm.eb.mil.br, ou informações pelo 3422 6016. 7h50, 7h50. O Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INEP, contabilizou mais focos de queimadas nos primeiros 13 dias de agosto deste ano no Pantanal do que durante o mês inteiro de 2019. É menos da metade do tempo, mas o número absoluto já apresenta uma alta de 53%. Desde o dia 1º deste mês, em 2020, são 2.578 pontos de calor. Em todo o mês de agosto do ano passado foram 1.684, de acordo com a base do INEP. E o governo federal avalia propor, no âmbito da reforma tributária, a criação de um imposto verde sobre a emissão de carbono, segundo a assessoria especial do Ministério da Economia. Os chamados impostos verdes ou ambientais são destinados a diminuir as emissões de carbono na atmosfera, com o objetivo de tentar frear o aquecimento global, e também pode ajudar na redução do desmatamento por meio da destinação de parte da arrecadação para fundos com esse propósito. Agora são 6h51, 7h51 e meio, 7h51. É o Rota 97 na sua primeira edição desta quinta-feira, 20 de agosto, de tempo bom em Alegrete, temperatura na marca de 5 graus. Mais uma vez a participação aqui do Pablo, com pauta sobre produtividade do setor orizícola. Vamos acompanhar. Produtividade da safra 2019-2020 de arroz registra recorde histórico no Rio Grande do Sul. A colheita atingiu 7,8 milhões de toneladas na temporada, diz o IRGA. O sensoriamento remoto revelou uma área total de 946.154 hectares, muito perto dos 946.326, uma diferença de apenas 172 hectares, estimados pelo IRGA em setembro de 2019, a partir do acompanhamento direto nas lavouras. O trabalho das 6 coordenadorias regionais da autarquia, executado anualmente e de forma descentralizada em todos os 127 municípios produtores de arroz no Rio Grande do Sul. Esse levantamento é feito diretamente junto aos produtores e com acompanhamento periódico pelos extensionistas, o que garante precisão na informação. As estimativas da Conab são muito semelhantes, em termos totais, aos valores levantados pelos nossos técnicos. Há pequenas discrepâncias regionais ou locais, o que é natural quando se trata de uma grande área de interesse com base em imagens orbitais. De qualquer maneira, um mapeamento detalhado é útil para que possamos aferir nossas próprias estimativas, além de servir de base para as nossas ações na próxima safra, acrescenta o diretor técnico da autarquia, Ivo Melo. Os dados do satélite são disponibilizados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a partir de uma parceria com o IRGA e a Agência Nacional das Águas. É possível consultar os mapeamentos agrícolas de arroz irrigado e outras culturas por satélite no site da Conab. Os dados da colheita da safra 2019-2020 de arroz revelam uma produtividade histórica no Rio Grande do Sul, atingindo em média 8.402 quilos por hectare. Essa foi a maior produtividade registrada no estado desde a safra de 1921-1922. Na fronteira oeste, a produtividade atingiu em média 9.091 quilos por hectare. Já na zona sul do estado foram 8.788 quilos por hectare em média. Logo após vem a Campanha com 8.368 quilos por hectare, seguida da planície costeira interna com 7.970 quilos por hectare, a região central com 7.698 quilos por hectare e planície costeira externa com 7.398 quilos por hectare.
foram colhidos no estado 7.840.000 toneladas de arroz na safra 2019-2020. A região da fronteira oeste colheu 2.590.000 toneladas. Para o Rota 97, repórter Pablo Marzulo. Agora são 7h55, 7h55. O Rio Grande do Sul chegou nessa semana ao registro de 260 surtos de coronavírus em locais fechados. Do total, 145 ainda estão ativos, conforme o boletim do estado, com dados atualizados até o dia 10. No levantamento anterior, de 29 de julho, eram 189 surtos, no total dos quais 109 estavam ativos. O número de mortes associadas a esses surtos também aumentou, de 87 do boletim anterior para 105 na última semana. E a Polícia Civil realizou uma operação contra um grupo criminoso suspeito de tráfico de drogas e roubo de veículos em Getúlio Vargas, aqui no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira. Foram 14 pessoas presas e um adolescente apreendido. Foram cumpridas 19 ordens judiciais no município de Getúlio Vargas, Sertão, São Gabriel e Erechim. Agora são 7h55. Rota 97 na sua primeira edição desta quinta-feira, 20 de agosto, de tempo bom em Alegrete, temperatura 5 graus, manhã fria em Alegrete, nesta quinta-feira, dia dos maçons. Chegando aqui uma última informação. Mais de 64% das crianças infectadas pelo coronavírus na cidade de São Paulo são assintomáticas e 16% já tiveram contato com o vírus, aponta o mapeamento feito pela Prefeitura de São Paulo em 6.000 crianças e adolescentes de 4 a 14 anos. Segundo a gestão municipal, os números demonstram o alto risco de contaminação que a retomada das aulas presenciais representariam às famílias e à comunidade escolar no município de São Paulo. Com base no mapeamento, o prefeito de São Paulo disse que as escolas municipais não serão reabertas para reforço escolar em setembro. Agora são 7h56, 7h56 é o Rota 97 na sua primeira edição. Nós vamos ficando por aqui. Vem aí o nosso Charla de Galpão para encerrar o Rota 97 de hoje. Não esquecendo que ao meio-dia temos um Rota em sua segunda edição aqui pela Minuano FM, 34 anos. O tempo se armou de fato lá para o lado do Uruguai. Vai chover barbaridade e sem poncho ninguém sai. O tempo se armou de fato lá para o lado do Uruguai. Vai chover barbaridade e sem poncho ninguém sai. E é por isso que o campeiro se agasalha, porque sabe que não falha previsão de vaquiano. Mesmo Aragano sabe que é dura peleia quando o tempito se enfeia pro lado dos castilhanos. O tempo se armou de fato lá para o lado do Uruguai. Vai chover barbaridade e sem poncho ninguém sai. O tempo se armou de fato lá para o lado do Uruguai. Vai chover barbaridade e sem poncho ninguém sai. Isto é costume da gente lá da fronteira, gente boa sem fronteira que observa a natureza. É sutileza do peão e está provado, se armando pra aquele lado chove chuva com certeza.
se armou de fato lá para o lado do Uruguai. Vai chover barbaridade e sem poncho ninguém sai. O tempo se armou de fato lá para o lado do Uruguai. Vai chover barbaridade e sem poncho ninguém sai. A vida é um tempo temporal, vento uma leva, e a vida que a gente leva, leva o tempo pela mão. Meu bom patrão, que alegria se eu previsse que a chuva do amor caísse nos ranchos do meu rincão. O tempo se armou de fato lá para o lado do Uruguai. Vai chover barbaridade e sem poncho ninguém sai. O comércio de Porto Alegre ganha mais um dia de liberação e passa a operar de segunda a sexta-feira. Senado derruba veto de Bolsonaro e permite reajuste a servidores públicos. 180 policiais civis realizam operação em todo o estado para combater violência contra a mulher. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana. Bom dia, agora são 8h01. A quinta-feira começa com tempo seco, céu parcialmente nublado e frio em Porto Alegre. Agora faz 9 graus na capital. O funcionamento do comércio de rua e dos shoppings em Porto Alegre ganhou mais um dia de permissão. A Prefeitura publicou um novo decreto que autoriza a abertura de segunda a sexta-feira. Segundo as regras, o horário de funcionamento será das 10 horas da manhã às 5 da tarde, enquanto os shoppings vão operar do meio-dia às 7 da noite. O decreto entra em vigor a partir da sexta-feira. Também foi autorizada a prática de esportes individuais, inclusive em clubes sociais, quadras esportivas e condomínios, desde que respeitado o distanciamento de 2 metros. Ainda de acordo com o texto, os estabelecimentos comerciais localizados no aeroporto Salgado Filho ficam autorizados a funcionar independentemente de dias e horários. DT Clean. Economia no consumo de combustível só tem lá. Trânsito. Motoristas devem ter atenção na Avenida Edgar Pires de Castro, próximo à rótula com a Juca Batista, na zona sul da capital. Um caminhão bateu em um poste e há fios soltos na via, há bloqueio parcial e bastante congestionamento para quem está saindo da Zona Sul em direção à área central de Porto Alegre. Na capital, não há outras ocorrências, trânsito já bem carregado, principalmente nos acessos pela região do aeroporto, chegando à BR-116, atingindo o trecho de Canoas. E também na Freeway, próximo às obras da nova ponte do Guaíba. Tem trânsito carregado na Protásio Alves e também na Avenida Bento Gonçalves. Na região metropolitana, tirando a BR-116, trânsito fluindo bem. No litoral, está sendo removido o caminhão carregado de tomates que tombou na Freeway no quilômetro 17, em Santo Antônio da Patrulha. Tem lentidão no sentido litoral Porto Alegre. Ninguém ficou ferido. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. Tempo. Temperatura de 9 graus em Porto Alegre, 4 em Caxias do Sul, 6 em Santa Maria e Pelotas e 7 em Rio Grande. A quinta-feira será de tempo firme com sol entre nuvens na maioria das regiões. O frio deve aumentar ao longo do dia e as máximas não passam dos 14 graus no estado. A expectativa é que o frio se intensifique no período da noite. Em uma derrota para o governo, o Senado derrubou por 42 votos a 30 o veto do presidente Jair Bolsonaro à possibilidade de reajuste dos servidores públicos até o fim de 2021. A derrubada definitiva do veto ainda depende da análise da Câmara. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Senado deu um péssimo sinal e classificou a decisão como um crime contra o país. O Senado derrubou o veto do presidente da República. Nós colocamos muito recurso na crise da saúde e hoje o Senado deu um sinal muito ruim, permitindo que justamente os recursos que foram para a crise da saúde possam se transformar em aumento de salários. Isso é um péssimo sinal. Isso tem efeito sobre a taxa de juros, muito ruim, muito ruim. O congelamento dos reajustes
2021 foi uma contrapartida definida pelo governo como resultado de um acordo para o pacote de socorro de 60 bilhões de reais a estados e municípios. Segundo Paulo Guedes, há risco de uma perda de até 120 bilhões de reais. O governo conseguiu adiar para a tarde desta quinta-feira a votação do veto na Câmara. Ainda nesta edição, 2 apostas gaúchas dividem prêmio máximo da Loto Fácil. Ocupação de UTIs mantém estabilidade na capital. DT Clean, economia no consumo de combustível, só tem lá. O Rio Grande do Sul registrou mais 59 mortes por Covid-19 entre a quarta e a quinta-feira. Com isso, o total de óbitos subiu para 2.881. O estado tem 103.891 casos de contaminação, com percentual de recuperação de 90%.